Oração. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem. Defendei-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos finalmente na terceira semana, é a nossa última semana. Já tivemos 6 encontros. Na primeira semana, os capítulos A Luz da Palavra, A Realidade e os Desafios das Famílias e Olhar Fixo em Jesus, na vocação da família. Na segunda semana, semana passada, O Amor no Matrimônio, o amor que se torna fecundo e algumas perspectivas pastorais, né? E vimos já ali algumas orientações importantes para os nossos trabalhos nas nossas comunidades. Agora, hoje, o capítulo é o capítulo 7, Reforçar a Educação dos Filhos. A palavra está com o senhor, Frei Nilo. Muito bem. É realmente importante estar junto às famílias, e vocês veem que no bate-papo a gente se sente em casa. E é tão bom dizer que a própria igreja quer apoiar as famílias, e o Papa Francisco tem colocado claramente isso. Mas também o Papa João Paulo II, santo, né, São João Paulo II, tem expressado já na Familiares Consórcio esse amor pelas famílias e pedia uma atenção especial às famílias. Pedia também que a gente unisse os melhores esforços em favor das famílias. Eu vou, então, abrir aqui para a apresentação do material de hoje e vamos iniciar conforme de costume. É tranquilo? Esse... O computador aqui já gira fácil. Que os pais têm na educação dos filhos. Então, é algo que não se pode baixar os braços, digamos, é uma missão toda própria. E já no início ele destaca que nesta educação faz parte o desenvolvimento moral dos filhos. É uma educação que ele vai chamar diversas vezes de uma educação integral. Não se trata apenas de um letramento, mas se trata de uma educação para a vida que envolve todas as dimensões do ser humano. Quando se fala de dimensões, o cuidado com o corpo, é também o respeito dos outros, é o contato com a natureza, é o cultivo de Deus na vida, é um olhar integral. Isso... A família é como que a primeira escola, eu vou depois falar aqui, e é também evangelizadora na medida que educa os filhos. É uma riqueza toda especial que as famílias têm, é um chão onde brotam, onde se lançam muitas sementes, e muita coisa boa pode brotar. Cabe aos pais, então, assumir esta responsabilidade. E que a façam de modo consciente, entusiasta, razoável e apropriado, usando as palavras que eu destaquei aí da Mores Letícia, número 259.
É claro que, em dizendo isso, a igreja quer apoiar as famílias nesta sua missão. Não quer largar vocês sozinhas de só cobrar coisa. Não, estamos ao lado, estamos juntos, estamos partilhando, queremos vê-las famílias fortes, mesmo em meio aos muitos desafios de nossos tempos. É a família o lugar de apoio, de acompanhamento, de guia. Então, vocês veem as palavras fortes que, aqui no caso, eu estou resumindo da exortação apostólica do Papa Francisco. Apoio, acompanhamento, guia, vigilância diante do universo que está ao alcance dos filhos, e hoje ao alcance muito rápido pelas mídias, pelo celular e assim por diante. Há uma preocupação especial com as mídias. Nós temos que ser muito vigilantes porque elas entram muito diretamente com as pessoas, né? Tem um contato direto com as pessoas e às vezes é bom saber por onde os filhos viajam com as mídias, né? Merece uma atenção especial. Agora, toda a questão, quando se fala em educação, e aqui se trata de uma educação humana, integral, não é só conteúdos para serem repetidos numa prova, e eu acho que nem as provas deveriam ser apenas um repeteco de conteúdos, mas se trata de orientar para o amadurecimento, já que a educação, ela é integral, envolve todas as dimensões, e os pais, diz aqui a Mores Letícia, devem orientar, alertar as crianças e os adolescentes para saberem enfrentar situações onde possa haver risco. Agressões, abuso, consumo de droga. Então, realmente, educar para um amadurecimento. E, na medida que a gente vai avançar nos conteúdos hoje, isso vai ser melhor esclarecido, né? Mas guarde a palavra amadurecimento. Se há alguma coisa que é próprio do ser humano, é crescer e amadurecer, integrando todas as dimensões do ser humano. Neste empenho dos pais, não é bom cair na obsessão nem no abandono. O que se quer dizer com essas duas palavras? Na obsessão, quer dizer, ficar em cima, não dando espaço para nada, parece que o filho não pode respirar, a obsessão de protegê-lo, e essa superproteção não o torna capaz de dar passos com os próprios pés. Né? Há, às vezes, um peso, inclusive, sobre o filho. Por outro lado, não podemos cair no outro extremo, que é abandonar, deixa como está, vai aprendendo, quebrando a cabeça, mas daqui a pouco sobra pouco, né? Então, nem uma coisa, nem outra. Aqui está o equilíbrio necessário que deve se dar na educação dos filhos, né? O Papa Francisco afirma, e aqui é bom a gente ir percorrendo o texto, que a saída é gerar nos filhos processos de amadurecimento. Daí que eu coloquei o título lá em cima. Amadurecimento de quê? De sua liberdade, de preparação, de crescimento integral, de cultivo da autêntica autonomia. Autonomia, saber, ele vai amadurecendo, sabendo gerir e decidir, fazendo escolhas para que encontre um caminho que possa preservá-lo na sua integridade, possa buscar o bem, sem machucar também as outras pessoas, sem fazer o mal. Assim, eles saberão defender-se e agir com inteligência e cautela em circunstâncias difíceis. Na verdade, é bom educar para que os filhos mesmos saibam fazer escolhas, saibam defender-se, saibam ter a cautela, a prudência diante das circunstâncias que vão aparecendo, porque os pais não vão conseguir estar 100%. Aliás, não é 100% presente, cercando como que numa bola,
decidindo pelo filho. Na verdade, é educar para que ele faça as escolhas, ele possa decidir e saber defender-se diante de quaisquer circunstâncias, estando próximo, acompanhando sempre, né? É decisivo trabalhar nos filhos o sentido existencial, um sentido de vida, né? Um sentido que dê ânimo a viver. Então, trabalhar nos filhos o sentido existencial, onde está posicionado do ponto de vista de suas convicções. Sentido existencial, convicções, objetivos, saber lidar com os desejos e ter um projeto de vida. E se fica claro um projeto de vida, direcionar as forças para que somem nesse projeto, no sentido de somar, né? Não de sumir. Nós temos uma cultura hoje, uma civilização da dispersão. Muita energia é dispersa e, às vezes, buscando coisas contrárias. Uma hora puxa para cá, outra hora para o lado oposto, para frente e para trás, sem que as energias possam unir-se para puxar numa direção. E que é justamente o que o Papa diz aqui, tendo um sentido existencial, criando convicções, tendo objetivos claros, sabendo lidar com os desejos e tendo um projeto de vida. Aos poucos, as energias que estão dispersas e em sentidos contrários, elas vão centrar e puxar numa direção. Se puderem ajudar os filhos a fazer isso, o avanço, o amadurecimento, o cuidado, o crescimento é muito grande, né? Diante da dispersão, que é uma perda de força, de energia nos dias de hoje, numa hora está ciscando aqui, outra hora está ciscando lá, eu estou um pouco exagerando talvez, mas numa dispersão, né? Com 1001 atrações, mas qual é mesmo o seu projeto de vida? Vale a pena investir nessa dispersão de energias? Ou vamos buscar centrar-nos num projeto de vida e criando um sentido existencial, convicções claras, objetivos, sabendo lidar com os desejos? Indo adiante, sim, volta a palavra maturidade, o amadurecimento, educar para a maturidade com valores. Vejam só, o quadro anterior já nos apontava para a importância de educar para a maturidade. E não basta só ter boa genética, um bom código genético, né? Quanta gente que parece superdotada, mas às vezes em outras áreas são extremamente mal centradas, desequilibradas. Então, claro que o código genético já é uma bênção do bom Deus, né? Que ele reúne tantas informações como falava nesses dias. Mas é necessário educar para a prudência, o reto juízo. O reto juízo, onde está o bem, né? A sensatez, ser sensato, prudente, né? Não partir logo para essa ou aquela escolha, colocar na balança, ver se vale a pena. E isso vai se sintetizando no íntimo da pessoa, no íntimo de nós mesmos, né? Onde se exerce a liberdade humana. Então, educar para a liberdade, sabendo escolher o bem. Para isso, buscar o reto juízo, ser sensato, ser prudente, e que sejam escolhas que a pessoa faz por convicção. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas já vale ter dito isso agora, o Papa acerta na mosca, neste que é o parágrafo 262. A educação promove liberdade responsável. Se há uma coisa que, duas palavras que têm que andar sempre juntas, são estas: liberdade e responsabilidade. Não existe um ato moral se não for feito com liberdade, porém com responsabilidade. Na medida que você sabe unir liberdade com responsabilidade, você se torna um agente moral, ético, por excelência.
E aqui a educação promove liberdades responsáveis compromissadas com a família, com sua comunidade, com a sociedade. Família não é aquela fechada, ela colabora com a comunidade local, abre-se à sociedade, é uma célula da sociedade muito importante. Preparamos já em casa os cidadãos. Isso significa saber lidar com a liberdade, unindo-a com responsabilidade. Porque sem responsabilidade, a liberdade desliza na libertinagem, né? Exatamente. Então, temos que ter muito cuidado quanto a isso. Por isso, tudo isso deve estar fundado, embasado numa formação ético-moral. Ético-moral no sentido, se une essas duas palavras, mas elas podem ter conotações também diferentes, no sentido dos comportamentos, dos costumes, dos valores, dos ideais, da capacidade crítico-reflexiva de poder analisar as situações. Isso é uma postura ética de especial grandeza, né? Ver uma situação é capaz de tomar posição analisando-a crítico-reflexiva. E purificando o que não presta, jogando fora. A ética em si é uma capacidade crítico-reflexiva que as pessoas têm dentro dela. Então, não é a ética que faz, é a pessoa numa postura ética, desenvolvendo as capacidades que ela tem, né, e que isso leva a uma moral. Moral poderia ser dizer o que é preciso, então, de fato, fazer, viver, e quais são realmente os valores que contam, os ideais que buscamos, né, e assim por diante. Então, desenvolver uma formação ético-moral, isso se aprende desde os pequenos gestos do dia a dia, o exemplo dos pais, o diálogo travado em casa. Gente, não precisa buscar nenhum manual de Platão, se quiser, leia Platão, mas ou Aristóteles, que é mais... mas as pequenas coisas feitas com amor e carinho, com cuidado e zelo, dentro de uma liberdade responsável já em casa. E tudo isso deve ser guiado, deve ser pelo caminho do diálogo. É o melhor caminho educativo. Até que os filhos vão interiorizando a importância de determinados valores. Interiorizar valores significa fazê-los seus, criando convicção. Vale para os valores, para os princípios, para as normas. Pelo diálogo, pela interiorização, assumindo como seus aqueles valores. Então, daqui a pouco ele terá que agir, não porque alguém mandou, porque ele já tem dentro de si determinados valores, princípios e normas, né? Essa educação é aquela que forja personalidades fortes, sementes vivas no coração da sociedade, e cristãos luz e sal, né? Sejam luz, sejam sal, diz o Evangelho, não escondam a luz debaixo da mesa, né? É para iluminar caminhos, meus e dos outros. Então, uma formação ética válida implica mostrar à pessoa como é conveniente agir bem para ela mesma, como é bom agir bem, né? Buscar aquilo que é o reto, o bem, né? E o verídico, que seria a verdade, né? Dentro da verdade. Vocês veem quantos elementos muito assim, certeiros, né? Que o Papa trata nesta exortação apostólica. Eu fui escarafunchar, peguei minha enxadinha, né? Como aquela que aos 7 anos me tinham dado na minha casa, uma enxada bem pequenininha, para já aprender a ir fazendo, né? E trabalhando, cavando, tem muita coisa interessante, né? Que beleza esse Papa, que presente ele nos dá, e como ele mostra que está a favor das famílias. Vejam só, eu vou voltar ao quadro anterior, quando nós falávamos educar para a maturidade com valores interiorizados. Vamos agora ao novo. Valores interiorizados acabam criando hábitos.
modo próprio de ser e de viver. Hábitos é a base do caráter, né? É o caráter. A pessoa age bem porque interiorizou valores e este valor criou um hábito na pessoa. Ela é assim desde dentro. Né? Hábito não é repeteco de manias. Hábito, ela tem o hábito disso. Tem o hábito de buscar o bem, porque interiorizou os valores que dão o fundamento para isto. Isso se tornou o modo próprio de viver. Olha só, oh, coisa boa. No processo formativo, diz-nos o Papa que é necessário maturar, amadurecer hábitos. Ter o hábito disso. Mas hábito não porque eu tenho medo de levar uma surra. Hábito porque eu estou convencido, porque eu interiorizei os valores. Aí nasce de dentro, é feito por convicção, né? Você tem a clareza do caminho a seguir, né? Estes podem ser adquiridos em casa, diz o Papa. Olha como ele valoriza a família, né? Quer dizer, aqui no caso, o meu resumo, né? E na convivência no espaço da comunidade, claro, uma família não se isola. Tem os vizinhos, tem a rua, tem a comunidade de fé, a igreja. Neste espaço, a gente vai aprendendo muitas coisas na convivência. Como é bonito isso, uma família que sabe viver em casa e também sabe conviver com outras famílias, né, dentro do espaço da comunidade. Trata-se de um processo de interiorização de valores. Vejam o que eu estou dizendo, né? Está voltando isso, interiorização de valores. Isso vai formando uma disposição interior para comportamentos sadios e estáveis. Normalmente, pessoas que interiorizam valores, criam hábitos, elas são muito estáveis na vida. Não é uma hoje, outra amanhã. Já notaram isso? Né? Não é volúvel, porque ela tem base, tem fundamento, tem direção, sabe o que quer, tem projeto de vida. Ou, em moral, a gente diz, tem uma opção fundamental feita. Opção fundamental de vida clara, né? E para isso é importante maturar hábitos, amadurecer os hábitos, interiorizar os valores. Por exemplo, dizer por favor. Ó, que hábito. Por favor, com licença, obrigado. Isso que se aprende na família já é elemento que forja dentro de nós, vai lapidando hábitos positivos de respeito, de atenção, né? E assim tantos outros comportamentos que devem ser repetidos de forma consciente, livre e elogiada. O filho fez correto. Acena que tá bom. Diz uma palavra positiva. Confirma nele que assim é que se faz. Né? Ele vai criando naquilo uma convicção e se sente incentivado a repetir, daqui a pouco a ser assim. E quando é ser assim, é hábito. Isso dá uma estrutura sólida na vida desta pessoa. E agora eu transcrevi um trecho maior da Amoris Laetitia 267, que, vejam só, vamos ler o texto juntos. A liberdade é algo de grandioso, liberdade. Mas você já sabe que liberdade tem que vir junto com responsabilidade. Bom, a liberdade é algo de grandioso, mas podemos perdê-la. A educação moral é cultivar a liberdade através de propostas, motivações, aplicações práticas, estímulos, prêmios, exemplos, modelos, símbolos, reflexões, exortações, revisões no modo de agir e diálogos que ajudem as pessoas a desenvolver aqueles princípios interiores estáveis que movem a praticar espontaneamente o bem. Princípios interiores estáveis, por quê? Porque interiorizou valores.
e levam a praticar espontaneamente o bem, porque cria um modo próprio de ser, tem clareza. Isso dá uma estabilidade na vida das pessoas muito grande. E essa visão vai nos levar a falar daqui a pouco de virtudes, virtus, força, virtus, modo próprio de ser, na estabilidade, aquilo que dá estabilidade à vida, né? E alimenta o nosso ser desde o mais profundo. Né? Tem as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, tem as virtudes morais. Bom, vamos adiante. Virtude, olha, eu falando de virtude, está o quadro próximo aqui. As coisas se desencadeiam. Então, quando se fala em virtude, uma pessoa virtuosa, ela é fruto de convicções interiorizadas. Tá vendo? Vocês estão vendo que há uma lógica. A nossa proposta, a proposta que brota aqui do Papa Francisco, e que eu, da área da educação, e ao mesmo tempo da área da moral e da ética, porque dentro da teologia eu sempre cuidei mais, aprofundei mais a parte da moral e da ética, e aí juntei educação com isso no pós-doutorado. Há uma lógica, o Papa Francisco é muito forte, e eu, quando comecei a ler mais diretamente para vocês, descobri muita riqueza. Então, no processo educativo, vão sendo lapidadas as virtudes, fruto de convicções, que se transformaram em princípios interiorizados, que dão estabilidade ao agir. É demais, é por aí que passa a educação. Gente, não é fórmula isso aqui, é no dia a dia, é o por favor, é obrigado, é o diálogo persistente, voltar a dizer a mesma coisa várias vezes, até que tirou a lasca e encaixou bem, né? Haja paciência, né, pais, para isso. E se é diante do adolescente, ele bate o pé, mas está se preparando para ser um adulto. Vamos com paciência, segure a peteca. A vida virtuosa constrói a liberdade, como volta em Papa Francisco a questão da liberdade, com responsabilidade. Constrói a liberdade, fortifica e educa, evitando que a pessoa se torne escrava de inclinações compulsivas, desumanizadoras e antissociais. Ser livre, inclusive, diante dos impulsos do próprio corpo. Ser livre diante, às vezes, dos desejos que vêm. Saber lidar com estas forças interiores, dando-lhe direção. Às vezes, elas tendem a nos dispersar. Vamos colocar todas essas forças canalizadas, puxando para o bem, com escolhas claras, livremente feitas, não por medo de outro, nem por imposição, porque daqui a pouco, não tendo a quem está fiscalizando, eu caio na gandaia. Não é por aí. É desde dentro de si mesmo que a pessoa virtuosa age. Tá aí, ó. Não por prescrição, que prescreveu a receita. Cadê a receita? Ou casou, ainda está ligando para papai e mamãe para saber qual é a prescrição, qual é a receita que tem isso aí. Não aprendeu ainda, Eu estou brincando, exagerando aqui. Mas agindo segundo a própria consciência, né? Segundo a própria consciência e por livre adesão. Nossa, olha só. Agir segundo a consciência reta, bem formada. A consciência deve ser reta e verídica. Eu vou usar as palavras clássicas. Reta porque busco bem, verídica porque se pauta pela verdade. E por livre adesão. Claro, livre adesão porque interiorizou valores. Eu que escolho, tenho convicção disso. Isso vai formando aquilo que é a base do meu viver, né? Na linha das virtudes. É isso aí. A criança e o adolescente vão, então, tomando consciência que as más ações têm consequências. É bom educar, sim. As más ações têm consequências. E é necessário despertar a capacidade de colocar-se no lugar do outro que sofre.
no lugar do outro, que foi, só pode sofrer várias coisas, né? Seja diretamente, seja pela mentira, seja por isso ou aquilo. E sentir pesar pelo sofrimento causado pelo mal que foi feito. Olha só, é muito importante esse dado, né? Dar-se conta das más ações, dar-se conta das consequências, despertar na criança e no adolescente a capacidade de colocar-se no lugar do outro, né? E sentir o sofrimento do outro. Nessa linha é muito importante, e na família a gente já aprende isso, não precisa pensar muito longe disso aqui, não. Educar para o perdão. Olha só, aqui uni duas coisas: perdão e moderação quando a gente quer disciplinar as pessoas. Educar para o perdão, a Amoris Laetitia nos exorta, sim, que é importante orientar a criança com firmeza para que peça perdão e repare o mal causado aos outros. Agora, aí, indo um pouco adiante, o Papa nos diz, e eu resumi, toda correção feita seja igualmente acompanhada pelo reconhecimento dos esforços realizados, atraindo-a com amor, com amor, sendo suas potencialidades valorizadas. Por que não elogiar como incentivo, né? Mostrando que por aí é o caminho, né? Confirmando o passo dado, né? Por outro lado, pedir perdão, reparar o mal causado. Às vezes a gente entra com uma disciplina bastante forte. Aí a exortação apostólica Amoris Laetitia nos alerta que ao querer exercer a disciplina, se evite os excessos. Não que não haja necessidade de disciplina, né, na vida. Em disciplinar a nossa vida com clareza e tal, mas procure-se evitar os excessos, porque o excesso de disciplina pode mutilar as pessoas, né? Ela se sente mutilada, pode virar mais problema do que bom resultado, né? Na verdade, o que o Papa nos alerta? Evitar os extremos. Um extremo, como transcrevo abaixo, seria pretender construir um mundo à medida dos desejos do filho. Tudo o que ele quer você atende. Ele cresceria sentindo-se sujeito de direitos, mas quando precisa de responsabilidade ou deveres, não quer nada. Então, assim, virou o dono da casa. O outro extremo seria levá-lo a viver sem consciência da sua dignidade, da sua identidade, porque eu quase que amasso ele. Fico muito em cima nesse sentido de cobrança. Ele se faz alguma coisa por medo ou por prescrição e assim por diante, quase que torturado pelos deveres a que está submetido ao que os outros dizem para ele. Então, cuidado, evite seus extremos, não é uma questão de largar-se mais a qualquer desejo que ele saiba que ele não consiga nem, digamos assim, exercer um controle sobre si mesmo. Isso é um aprendizado que tem que ter, e às vezes saber esperar. E por outro lado, não também quase que torturando, e sendo alguém que não age por si, mas só porque outros dizem, outros cobram, ou talvez até por medo. São extremos, né? Exato. O processo deve ser gradual. Eu já coloquei no título, sem forçar, né? Pode pedir para avançar, mas saiba que, né, não pode quebrar, né? Pode avançar, mas é um processo gradual, a gradualidade. Cuide-se para não impor aos filhos um sacrifício desproporcionado, né? Fora da capacidade ou fora das possibilidades, desproporcionado. Isto pode provocar ressentimento, ações forçadas, não fruto da convicção. É ruim quando se faz por fazer, se faz por medo, se faz sem convicção, podendo gerar revolta, né? E criar imagem distorcida dos pais,
né, que podem levar a distorcer até os valores éticos que ele vai tentar levar para a vida dele, né? Acho que nos faz refletir isso, são questões muito do dia a dia, logo ali vocês devem estar sentindo, pois se colocando diante desta ou daquela situação real dentro das famílias, né? O Papa nos orienta, quando se propõe os valores, é preciso fazê-lo pouco a pouco, avançar de maneira diferente segundo a idade. Você não vai exigir de uma criança aquilo que é próprio do adulto. Espera crescer um pouquinho, né? Tem que estar dentro das possibilidades concretas das pessoas, sem pretender aplicar metodologias rígidas, imutáveis. Às vezes você muda um pouco o seu jeito e conquista o filho, né? Tem que ser aquele jeito que o meu pai me tratou? O pai era bom, amoroso, quis bem a mamãe também, né? Vamos falar bem de nossos pais, por favor, né? Mas, por outro lado, às vezes pode ter metodologias novas, não é que as coisas são imutáveis, sempre do mesmo jeito, né? E assim por diante. Aqui eu queria lembrar uma coisa, é importante não queimar etapas. O filho, quando criança, olha lá a foto que eu coloquei lá em cima, a imagem, que brinque, ele é para brincar, como eu brincava, né? Mesmo tendo uma enxadinha aos 7 anos, mas eu brincava um monte, sabe o que eu fazia com a minha enxadinha? Abria caminhos para eu puxar o meu carrinho, no pasto, até no pasto. Bom, lá no interior de Indaial. Pois bem, não queimar etapas, a cada etapa, o filho, a filha, o menino, a menina, o adolescente, deverá realizar aquilo que é próprio da etapa, integrar as coisas daquela etapa. Aí ele vai para a etapa seguinte, bem, com base sólida, tendo integrado ao que é próprio de cada etapa, né? Não faça de uma criança um adulto, de um adolescente querendo que ele já responda, ou tenha tranquilidade, ou não bata o pé. Bom, tem adolescentes que têm histórias diferentes, né? Alguns passam para essa fase tranquilos, outros de um jeito mais difícil, às vezes, né? Então, o melhor caminho é na linha de um processo gradual, como uma escada, né? Vai nos degraus, passo a passo, vai para frente. O que vem confirmado pela psicologia e as ciências da educação. É isso aí, né? Passo a passo, processo gradual, um acordar para a vida, um interiorizar valores. Às vezes a gente diz assim, mas o filho mais velho aprendeu rápido as coisas, esse aqui está mais devagar. Ué, mas cada um é diferente, né? Aliás, vocês sabem muito bem que cada um é diferente, né? Aquela genial combinação de 3,5 bilhões de informações organizadas em 50 mil genes no 23 pares de cromossomo, aquele primeiro instante da vida lá, juntou de maneira diferente a combinação, nunca é a mesma, ninguém é cópia de ninguém, a não ser que haja univitelinos, né? Os gêmeos univitelinos, mas mesmo sendo cópia biológica da cadeia genética, a vida se encarrega em dar as distinções no caminho de um, caminho de outro, porque a gente não é só genética, nós somos emoções, sentimentos, nós somos interações humanas, nós somos experiência espiritual. Tudo isso vai se fazendo uma história diferente, mesmo aqueles que são gêmeos univitelinos. Pois é, olha a beleza da vida, que onde interage uma constelação de elementos, e por isso a educação tem que ser integral. Mas é a mesma base. Não basta, né? Não é a mesma base. Não basta dizer que é a mesma base genética. O melhor caminho, então, é o processo gradual, o que a ciência nos confirma. A liberdade deve ser orientada, de novo vem estimulando-a na linha da responsabilidade. Eu serei um ser moral, ético, se souber viver a liberdade com responsabilidade. É muito claro isso. Bom, eu na linha
da moral e da ética dentro da teologia, são coisas que a gente tem trabalhado muito, né? E vendo o Papa dizendo isso, pensei, tá área boa que eu andei me preparando e depois juntei educação com isso, é tudo de bom. Processo gradual. E aí vem, eu faço várias chamadas como família, primeira escola, próximo quadro, família, bom, aí eu vou deixar vocês verem o próximo quadro. A família é a primeira escola dos valores humanos, onde se aprende o bom uso da liberdade. De novo, o Papa volta à questão da liberdade. O bom uso da liberdade. Desde a infância, por um lado, podem ser introjetados maus hábitos ou distorções no comportamento. Cuidado, porque aquilo lá encrava na pessoa e para tirar ou para vencer, às vezes carrega para a vida toda. Por outro lado, pode-se amadurecer a inclinação favorável a um valor, ou a rejeição espontânea de certos tipos de comportamentos que podem causar mal, podem ser nocivos. Em meio a uma sociedade digital como a de hoje, do instantâneo, da dispersão, como falava, onde nós somos solicitados por todo lado, precisamos educar para a capacidade, às vezes, de esperar o momento certo. Nós queremos tudo logo, tudo para ontem. Não há pais que segurem isso, não há família que aguente. As coisas têm um momento certo. Mas lá está dizendo isso. Essa vida meio fora da realidade, virtual, né? Nós virtualizamos demais a vida e não conseguimos voltar ao real, o real, né? É muito virtual e pouco real, precisamos mais real, né? E educar, então, para esperar o momento certo, para ser senhor de si, autônomo face aos próprios impulsos ou aos convites desta realidade virtual que vem nos solicitando a toda hora para isto ou aquilo. Não quero ser escravo do virtual, não quero ser escravo dessa comunicabilidade no sentido que me absorve, né, da mídia, das mídias hoje, que não nos querem absorver, às vezes estimulando ao consumo disto e daquilo, não porque é necessário, por modismo, né? Por desejo. Então, fica me atiçando, me fazendo salivar para eu ter isso e aquilo, quando melhor é ter um pãozinho em casa, dividi-lo com o papai e mamãe, com meu irmão, com a minha irmã, eu sendo o senhor de mim mesmo, autônomo frente aos impulsos que estão sendo estimulados a toda hora, né, em todos os sentidos. Isso, educando assim, a criança começa a saber cuidar de si mesma, a ter autoestima, inclusive diante das solicitações que lhe vêm dessa mídia que o bombardeia toda hora, e respeitando a liberdade dos outros. Vejam só quanta coisa interessante, muito prático esse Papa, né? Bom, eu fui lendo e cavando também as coisas pensando em vocês, né? Em nós, né? Na nossa vida do dia a dia. Família, de novo, né? Não disse que vinha família? Escola da vida em sociedade. Sociedade que quer viver equilibrada tem que apoiar as famílias, a sociedade, porque a família é a escola da vida em sociedade. Às vezes eu brinco dizendo, como se quer uma sociedade equilibrada se as famílias estão destrambelhadas? É exagero, né? É exagero dizer isso. Mas uma coisa está a ver com a outra, uma coisa soma com a outra. E, na verdade, os cidadãos de amanhã são os filhos de hoje, que estão aí aprendendo a dar seus primeiros passos, aprendendo os valores. A família é a primeira escola da vida em sociedade. Vamos ler o texto 276 da Amoris Laetitia, do Papa Francisco. A família é o âmbito da socialização primária, porque é o primeiro lugar onde se aprende a relacionar-se com os outros, a escutar, a partilhar, suportar, respeitar, ajudar, conviver. A tarefa educativa deve levar a sentir o mundo e a sociedade como um ambiente familiar. A família humaniza a sociedade. Isso não está escrito aí.
Eu que estou lendo, né? Sentindo o Papa buzinando no meu ouvido. É uma educação para saber habitar além dos limites da própria casa. No contexto familiar, ensina-se a recuperar a proximidade, o cuidado, a saudação. Eu falaria que a família é o lugar de humanização das pessoas. Eu me sinto gente, amada e querida, protegida em casa, aprendendo as lições para a vida que me dão depois autonomia e rumo certo. 3 coisas a gente aprende, que é tão bom estar em relação com os outros. A criança teve a mãe, como primeira grande relação, descobre o pai, estar em relação. E que nós somos feitos para sermos próximos. Estar em relação, sermos próximos uns dos outros. Quem é meu próximo? Perguntaram a Jesus. E um terceiro elemento, além da proximidade, do relacionamento sempre uns com os outros, enviados a estar em relação. Terceiro nós podemos algo muito profundo, muito forte, estar em comunhão com as pessoas. Não é só estar um ao lado do outro, em relação, é comunhão. Comunhão. Família é comunhão, é amor. Né? Isso humaniza, isso resgata, isso cura feridas, isso perdoa, isso faz abrir caminho e colocar dentro de cada um, liberar as potencialidades que nós trazemos dentro de nós. Nossa, quanta coisa boa. Família, não disse que agora tem família? Família, escola do cuidado ecológico, por favor. Nós temos consciência hoje em dia que a nossa casa é uma só, esse planeta Terra. Né? Mesmo que mandaram um foguete para Marte querendo saber se tem vida lá, a nossa casa comum, usando o palavreado do Papa, na Laudato Si, é a Terra, esse planeta. Estamos criando uma consciência ecológica que nos leva ao cuidado da casa comum, o nosso planeta. E a família deve ser escola do cuidado ecológico, no ambiente familiar. Por exemplo, olhar os nossos hábitos de consumo, olhar como é que a gente descarta o lixo, e tem lixo que não é lixo. O cuidar juntos da casa comum, né? Então, isso se aprende já em casa, numa ecologia integral, em comunhão com todos os seres da criação. Valorizar a vida que está também por todo o meio ambiente, sendo fecundos na geração de uma vida nova, como está aí, mas também no cuidado da vida. Tudo está interligado, não é assim que se diz? Tudo está interligado quando se fala em ecologia. Não posso achar que eu existo sem as plantas, sem água. Fecha a torneira para ver se você vive muito tempo sem água. Sem o planeta Terra. Então, só que o que o planeta Terra pode nos fornecer tem limites. Nós sabemos que a Terra tem limites. Nós temos que saber cuidar, cultivar, não esgotar, buscando um lucro imediato e fácil, explorando por demais a natureza. É preciso um equilíbrio ecológico. E talvez consumir menos algumas coisas, saber qual é o equilíbrio que precisamos manter. Daqui para frente vai se falar muito, e as próximas gerações vão dizer o que fizeram as gerações anteriores, caso o planeta vier a se degradar tão grandemente. Já está em processo de degradação. A sensibilidade pela doença, por exemplo, de um ente familiar, né? Como a gente sente um ente familiar? Eu tive um primo que morreu anteontem de Covid. Hoje eu tive notícia de um outro que morreu. Essa sensibilidade que faz sentir o coração bater forte. Também deve ser a sensibilidade que nós olhamos para a natureza e sentimos pelas mortes em nosso planeta. Nosso planeta está doente, precisamos cuidar dele. Faz parte da nossa vida, é nossa casa.
é vida, parte da criação que Deus olhou e viu que era muito bom. E nós, chamados por Deus a tomar cuidado da criação, resolvemos depredar, sugar a criação, provocando um desequilíbrio enorme, ou apressando o desequilíbrio que está aí. Educar para as tecnologias da comunicação. Vejam só, aprender a utilizar as tecnologias de comunicação. Faz parte do processo educativo, né? Está bastante claro aí. Claro que as tecnologias nos aproximam de quem está longe, a gente abre o celular, se a gente está longe dos familiares, pode ver na câmera, né? Mas, gente, não substitui face a face, não substitui o abraço, não substitui o encontro, o diálogo pessoal profundo, né? O contato físico com as pessoas. E às vezes existe uma coisa dentro de casa, olha o que eu vou dizer, é celular, celular, que agora já virou um computador, né? Eu fico baixando elementos no celular e jogando para o meu computador, porque faz parte da pesquisa, estudos, tem às vezes livros inteiros que eu recebo pelo celular e repasso para o computador. Às vezes, essas mídias aproximam quem está longe e distancia quem está perto, não é isso? Precisa quase chamar pelo celular para alguém vir almoçar. É hora do almoço. Né? Quando eu não levo o almoço, quase que come junto com a feijoada. Bom, é preciso acompanhar as crianças para que elas não se exponham às manipulações daqueles que procuram entrar na sua intimidade com interesses egoístas pela mídia, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo computador, né? Tem, inclusive, gente que são induzidas a se matar. No edifício ao lado onde eu estou agora, que são 3 edifícios no condomínio aqui, um jovem se matou, induzido por quem conseguiu manipulá-lo pela mídia, pelo celular. Começou a se cortar até que se matou. Gente, vamos educar para a autonomia, educar para que as crianças, os adolescentes saibam formar com clareza o caminho e saber se proteger diante dessas coisas. A comunidade cristã apoia as famílias, evidente. Então, quando nós estamos aqui fazendo essas reflexões todas com vocês, é a igreja, é a comunidade, somos nós, comunidade cristã, que queremos estar ao lado das famílias. O Papa nos diz que as comunidades cristãs são chamadas a dar o seu apoio à missão educativa das famílias. Vocês podem dizer, mas isso aqui não é fácil, não. Espera, mas calma. Olha só como nós estamos conversando. Sintam a igreja ao lado de vocês. Sintam que nós, como comunidade cristã, vamos apoiar as famílias. Vocês vão repassar para tantos outros esta mensagem. E a família nunca se sinta só. A igreja, se nós formos resgatar o que o São João Paulo II dizia na Familiares Consórcio, a igreja tem que reunir as melhores forças, colocá-las em favor das famílias, a serviço das famílias. Tenha-se sempre presente uma educação integral. Quase que eu coloquei 2 quadros meus sobre esse integral, como entender o integral humano. Mas talvez antes do último dia, que é sexta-feira, eu faça, talvez sexta-feira. O que é esse integral? Que reúne dimensões? Como é que a gente se cuida integralmente, como a gente educa integralmente, para a qual a comunidade cristã deve contribuir? E as escolas católicas também, né? Escola católica não é para fazer comércio, é para ajudar a educar no sentido cristão, né? E por aí afora.
Eu coloquei na figura lá algo que diz: educar não é cortar asas, e sim orientar o voo, para que a criança saiba qual é a direção certa, para que nunca saia prejudicada, né? Orientar o voo. O Papa se ocupa aqui, eu já estou olhando por relógio, mais um pouquinho, eu estou no final. Ele fala da educação sexual. E olha as expressões que eu tirei da Amoris Laetitia. Educação sexual positiva, prudente. Eu coloquei uma imagem de 2 idosos. Eles vivem a sexualidade? Vivem. Talvez não tenham mais, eu vou dizer, na lata, relações sexuais. Mas isso não significa que a sexualidade, como forma de comunicação, como olhar de carinho, como presença e toque, né, como está aí nas mãos juntas, a sexualidade é toda essa linguagem de comunicação. É um oi, um bom dia, um beijinho, é um olhar, é carinho, é atenção, é vibração por um ideal. Eu não estaria aqui vibrando ao fazer isso com vocês se a minha sexualidade não tivesse integrada e puxando tudo nessa direção, fazendo com que isso fosse uma expressão de amor. E a sexualidade está presente. É dom de Deus. Como comunicação e amor partilhado. Desde o Vaticano II, a Igreja expressa a necessidade de uma educação sexual positiva e prudente, oferecida às crianças e adolescentes, à medida que vão crescendo. A cada etapa, um aprendizado. A cada etapa, integrando os elementos próprios, tendo em conta os progressos da... Bom, aqui as ciências podem nos ajudar, a psicologia, a pedagogia, a didática, assim por diante. Então, olhar a sexualidade não como um problema, olhar a sexualidade como um dom de Deus, como algo a ser integrado e, etapa após etapa, é algo que deve ser desenvolvido. Atenção, quem pensa a sexualidade só no genital é muito pouco, né? E daqui a pouco passa. Ou seja, a sexualidade é muito mais, é comunicação, ela está presente da ponta do cabelo até a ponta dos pés, tudo que a gente diz e fala tem a expressividade amorosa, a vibração que só por causa do dom da sexualidade é que conseguimos fazer isso, viver assim, comunicar assim, fazendo com que os olhos vibrem, né, com aquilo que a gente faz. Cabe apresentar uma educação para o amor, para a doação mútua. Isso é viver a sexualidade nessas expressões belas, como doação. É preciso superar uma linguagem empobrecida, indo além da mera informação. Sexualidade não é formar, é viver, é se relacionar desde as pequenas coisas do dia a dia, é me comunicar com as pessoas, é vibrar com o ideal, é viver valores, é dizer que me dou por inteiro por uma causa. E isso só é possível se tivermos o dom de Deus que se chama sexualidade. Cuidado quando é só informação, às vezes tendo em vista apenas o sexo seguro, numa união sem amor. Aliás, logo cansa, logo passa, não tem durabilidade. Integrar o próprio corpo, respeitar e valorizar a diferença. Uma coisa é o menino, outra coisa é a menina. O pai, a mãe, as pessoas na comunidade, significa acolher a obra de Deus Criador e um se enriquece com o outro, numa valorização das muitas dimensões da sexualidade, e que seja vivido por inteiro, também na doação amorosa, que o casal expressa com todo o seu ser. Olha que coisa bonita, né? Vamos adiante. Está quase no final. Sexualidade é uma multiplicidade de elementos. O Papa nos lembra que há uma riqueza muito grande, que não se resume só ao biológico, nem ao genético. É importante isso? Faz parte, sim. O corpo é parte dessa visão integral, com certeza.
Mas faz parte da sexualidade uma multiplicidade de elementos que tem a ver com o temperamento. A história da família. A história da minha família me dá elementos na minha sexualidade que são só meus, é parte da história. A cultura, experiências vividas, né? Experiências vividas no encontro com pessoas, na amizade tecida, ou uma pessoa que a gente admira, que desenvolve em mim, no meu caráter, elementos bonitos. Pode ter experiências negativas também, não é? Toda a formação recebida, as influências dos amigos, familiares, pessoas que admiramos, já falei, e outras circunstâncias concretas. E a gente vai tecendo, lapidando o modo de ser da gente sempre interagindo com a sexualidade nesse sentido maior. E masculino e feminino fazem parte de igual forma da obra criada de Deus. Hein? Homem e mulher são dotados de igual valor e dignidade. E às vezes eu brinco, lembra que Deus tirou Eva da costela de Adão, do lado, com a mesma estatura, com o mesmo valor, do lado, não do dedão do pé, nem da unha encravada. Bom, aqui eu estou exagerando. Né? Cuidem das unhas de vocês. Da costela, do lado. Olha aí, diz Adão, quando viu Eva, alguém que é osso dos meus ossos, carne da minha carne, tem a mesma estatura. Esta, sim, é parte da minha vida. Puxa, cabe educar as crianças e os jovens para a reciprocidade entre o masculino e o feminino. Reciprocidade, respeito, né? No desenvolvimento das capacidades que cada um traz, de menino ou de menina, e das potencialidades que isso significa, da beleza que isso significa. E o último quadro, antes daquela mensagem final, que está aí esperando vocês, esse é o, portanto, penúltimo quadro. Estamos falando do capítulo sobre educação na fé, por favor. A educação dos filhos deve estar marcada por um percurso de transmissão da fé. Transmitir a fé, educar na fé. A família deve continuar a ser o lugar onde se ensina a perceber as razões e a beleza da fé, a rezar, a servir o próximo. E os pais ajudam os filhos a amadurecer na fé que eles receberam no batismo, a grande graça do batismo. À medida que eles também vivem a experiência de confiar em Deus, de procurar Deus, de precisar dele, de rezar, de falar às vezes sobre isso. E esta é uma missão evangelizadora da família. Papai e mamãe, vocês são os primeiros missionários dos seus filhos, ou foram os primeiros missionários de seus filhos, sendo fermento evangelizador na sociedade, onde o evangelho é testemunhado de múltiplas formas. Aqui o último texto, de que forma pode ser testemunhado o evangelho? Solidariedade com os pobres, abertura à diversidade das pessoas com respeito, mesmo que sejam diferentes, a salvaguarda da criação, ecologia, a solidariedade moral material para com outras famílias, às vezes precisam de presença de apoio, outras vezes passam necessidade, especialmente para com as pessoas mais necessitadas, o empenho na promoção do bem comum, preservar o que é de todos, o bem público, o bem comum, inclusive através da transformação das estruturas sociais injustas, uma sociedade tão desigual como a brasileira, temos que pensar o que a família pode ajudar a partir do local onde cada família vive, praticando as obras corporais e espirituais de misericórdia. A palavra misericórdia, o último encontro anterior, nós terminamos com esta palavra. E a última, para fechar, o que eu reservei? O Papa Francisco, falando em educação, eu não podia deixar de trazer alguma coisa sobre o Pacto Global Educativo. Vamos sonhar juntos? Falamos tanto em educação, construir uma aliança entre escola, família e sociedade. Que certeiro!
Educação que coloca a pessoa no centro, e não as coisas, as pessoas. Educação que gere compromisso comunitário. Educação comprometida com o diálogo e a paz. Educação comprometida com economia solidária. Nossa economia seja mais solidária. Educação comprometida com a ecologia integral. Gente, vocês merecem um prêmio por me ouvirem até agora. Mas que bom falar com vocês. Gente do céu. Esses temas são um pedacinho do céu sobre a terra, que nos mantenham fiéis, na fidelidade de seguir os ensinamentos desse Papa. E, sobretudo, criar convicções dentro de nós. Não é porque fazemos nosso isso, são nossos esses valores. Que bom que a igreja está do nosso lado, que bom que nós temos esse sentimento de estarmos juntos, que nenhuma família se sinta largada sozinha. Ninguém se sinta fora da igreja, jamais. Obrigado pela atenção. Padre. Muito obrigado, Frei Nilo. Muito bom esse nosso encontro também, a reforçar a educação dos filhos, né? E amanhã, então, neste mesmo horário, às 8 horas, continuaremos, então, o penúltimo capítulo, né? Na quinta. Desculpa, quinta-feira, desculpa. Na quinta-feira, o penúltimo capítulo, que vai ser também um capítulo pastoral, né? Muito importante como o sexto capítulo, com muitas orientações para os nossos trabalhos nas comunidades, né? Então, vamos concluindo com a nossa oração, nos consagrando a Maria. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós, em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filho e companheiro vosso. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Frei Nilo. Obrigado. Até quinta-feira, se Deus quiser. Até quinta. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até quinta-feira. O Padre Pedro vai tomar vinho no momento agora. Boa noite a todos. Vinho com polenta. Oh, agora gostei. Falou em polenta. Ele é de Leoberto Leal, é polenta e galinha